Chega mais, amante da velocidade, está no ar mais um boletim aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes falando de Fórmula 1, é o boletim 19, então vem comigo assuntos do dia de hoje, regulamentos da Fórmula 1 2026, o que se sabe até agora, após protesto da Ferrari, FIA emite esclarecimentos sobre saída dos boxes. Tecnologia Fórmula 1, as soluções especiais que foram usadas em Mônaco neste ano. Filme de Fórmula 1 de Brad Pitt, coproduzido por Hamilton, adquirido pela Apple. Hamilton recebe cidadania brasileira honorária. Correção da Red Bull para problema do DRS, pronta para grande teste de Baku neste final de semana. Alfa Romeo vem com combinação de cores única em Baku, saiba aqui por quê. Como Drive to Survive da Netflix se tornou um sucesso sem Mercedes e Ferrari. A conta do reparo de Schumacher não é tão ruim quanto se temia inicialmente. E também, por fim, lá no fim do vídeo, vou trazer a classificação do campeonato 2022 para você ficar já por dentro dos números também antes do início da etapa deste final de semana. Então já deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada, vídeos diários aqui no canal e também aqui tem a narração de todos os esportes que nós abordamos e são eles, Fórmula 1, moto velocidade e o mundo das lutas, esportes que moram no nosso coração. Também visite a página dos nossos parceiros aqui na internet, o grupo F1 Brasil Racers lá no Facebook. Bom, falar do Hamilton então, olha só, o Hamilton recebe cidadania brasileira, hein? Olha só essa notícia que saiu no dia de hoje, o heptacampeão mundial de Fórmula 1 foi nomeado cidadão honorário brasileiro nesta quinta-feira, quando a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei sobre esse assunto. A medida havia sido proposta pelo deputado André Figueiredo após o GP do Brasil do ano passado, no qual o piloto britânico usou a bandeira brasileira após vencer no circuito de Interlagos em São Paulo. Você fã, claro, se lembra disso, né? O próprio Hamilton apoiou a mudança em abril, quando visitou São Paulo para fazer uma palestra em um evento focado em negócios e transformação digital, dizendo que ficaria honrado. A casa realizará agora uma sessão solene para entregar ao cidadão de 37 anos de idade a cidadania honorária. Uma data ainda será definida. Figueiredo, membro do Partido Democrático Trabalhista no Brasil, elogiou o piloto da Mercedes por celebrar o país na corrida do ano passado e observou que ele sempre considerou o falecido tricampeão mundial brasileiro Ayrton Senna como seu ídolo de infância. Hamilton, condecorado por seu próprio país, teve seu nome entoado junto com o de Senna, nosso herói local, ao levar a bandeira do Brasil ao pódio no ano passado. O deputado Jonathan de Jesus, do Partido Republicano, disse em um relatório que Hamilton tem uma relação profunda e fortemente emocional com o Brasil e a homenagem foi merecida. Abre aspas, seus gestos se somam ao seu indiscutível mérito esportivo. Suas posições públicas em prol de questões relevantes como meio ambiente, direitos dos animais, negros, mulheres e direitos humanos também devem ser lembradas e destacadas, disse Jesus. A votação no Congresso foi em grande parte simbólica, pois o debate durou cerca de 10 minutos. Alguns membros do Congresso, no entanto, receberam críticas ao projeto de lei. Abre aspas, reconheço as conquistas de Lewis Hamilton, mas este projeto deixa claro que não estamos tratando os problemas estruturais do Brasil como prioridade. Palavras do Thiago Mitraud, do Partido Novo. Não podia ser diferente, né? Assim como tudo aqui no Brasil, tem a situação e tem a oposição e vice-versa. Há quem gosta, há quem não gosta. Deixa a sua opinião nos comentários. O que você acha dessa? Hamilton agora é cidadão honorário brasileiro. E por falar em Hamilton, a Apple confirmou que comprou um longa-metragem de Fórmula 1 estrelado pelo Brad Pitt e dirigido pelo Joseph Kosinski, de Top Gun, e ao qual Lewis Hamilton foi contratado como coprodutor. O projeto, liderado pelo lendário produtor de sucesso Jerry Bruckheimer, vinha se infiltrando há meses, mas foi confirmado na terça-feira pela Apple Original Films. No filme, Brad Pitt interpreta um ex-piloto que sai da aposentadoria para orientar um piloto mais jovem e dar a sua última chance à glória na pista como companheiro de equipe do jovem.
Por falar em cinema, por falar em filmes, quero trazer aqui um link do nosso outro canal. Se chama Críticas de Cinema by Ariel. Você que gosta de cinema e também gosta de Fórmula 1, tem lá o filme Rush, No Limite da Emoção, de 2013, que eu recomendo para você assistir e também já assista aqui a nossa crítica, aquilo que nós achamos desse filme que trata também da Fórmula 1. O link no card ou na descrição para você. E a ideia do diretor de Top Gun Maverick, o Kosinski, para o filme está em processo de ser trabalhada pelo roteirista do épico de Tom Cruise, o Ethan Kruger. O envolvimento de Hamilton incluirá um papel de coprodução e consultoria. Abre aspas, sua experiência é fenomenal. Palavras do Bruckenheim à CNET. É ótimo ouvi-lo, escolhendo seu cérebro como um escritor e Joy nas mensagens do Zoom, enquanto eles lançam a história. É a mesma coisa que trabalhar com nossos pilotos de caça em Top Gun. Ele é como um piloto de caça, 12 polegadas do chão. Palavras do Bruckenheim, que também produziu o filme de ação de 1990, Days of Thunder, que em português seria Dias de Trovão, estrelado pelo Tom Cruise como piloto da NASCAR. Nenhuma informação sobre quando o filme estará em produção ou quando será lançado foi revelado até esse momento. Mas a Apple supostamente dará ao filme uma corrida de um mês nos cinemas em todo o mundo, antes do seu lançamento na plataforma de streaming Apple TV+. Tecnologias da Fórmula 1, o Grande Prêmio de Mônaco tem uma posição especial no calendário de Fórmula 1 em muitos aspectos. Tecnicamente, a corrida de rua tem seu próprio papel. Em nenhum outro lugar do ano de Fórmula 1, os veículos precisam de um grande bloqueio do volante, como para a curva fechada que tem por lá. Por falar em Mônaco, resolvi jogar um pouquinho o jogo Fórmula 1 2020. Eu não jogava Fórmula 1 há muito tempo em Mônaco e fui resolver, sentir novamente o que é pilotar lá. Os jogos antigamente, eles eram bem fáceis. Mônaco era a pista mais fácil de jogar. Agora, os simuladores reais que realmente simulam a realidade da Fórmula 1 não é bem assim. Você conseguir fazer uma volta sem bater no muro, meu amigo, é uma dificuldade enorme. E daí tem também essa questão dos carros ter que ser modificados para poder aguentar o tranco ali em Mônaco. Gosto de games? Aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes, eu faço as corridas todas do campeonato. Mônaco é a próxima que eu vou jogar e assim que acontecer estará postado por aqui. Por isso é importante que você esteja inscrito, assim você não perde nada. E você sabia que Mônaco pode sair do campeonato, inclusive? Falamos disso aqui no Boletim 18, boletim anterior. Perdeu? Vou deixar o link no card ou na descrição. Também as imagens para você que está acompanhando, por exemplo, os dutos de freio e fluxo de ar no Red Bull RB18 em Mônaco neste ano. As imagens todas são do Giorgio Piola, o desenhista oficial da Fórmula 1. Bom, por esse motivo então, essa questão das ruas apertadas, 6 equipes viajaram para Mônaco com suspensões das rodas dianteiras revisadas, algumas com novos componentes de direção. O objetivo das modificações dos veículos era melhorar a dirigibilidade dos carros nos espaços estreitos entre as barreiras de colisão. A foto que eu trago agora na sequência para você da direção da Red Bull também foi tirada em Mônaco. Vemos os componentes de direção montados na frente do anteparo, na frente do chassi. Interessante, né? A Red Bull fez um corte na construção do nariz na parte de baixo para poder implementar a construção do nariz e da suspensão da roda dianteira desta forma. Essa fotinho pequena que você vê ali com a linha amarela. A suspensão então dianteira do Red Bull RB18 no Grande Prêmio de Mônaco. A imagem também ilustra bem como o nariz se conecta ao chassi, porque em caso de dano o nariz deve poder ser trocado rapidamente. Legal, né? Imagens sendo trazidas aqui para você. É o nosso canal trazendo informações relevantes por aqui. Deixa o like aí, dá uma força aí pro canal, se inscreva também, compartilhe nosso link com seus amigos. Bom, na nossa foto então mostra com setas vermelhas os parafusos do chassi e os orifícios de travamento no nariz. Os mecânicos podem inserir suas ferramentas na abertura de travamento e assim aparafusar o nariz ao chassi. A diferença para a orientação técnica anterior da Red Bull também pode ser vista no eixo dianteiro. Com o RB16 e o RB16B, por exemplo, a equipe havia roteado o braço inferior completamente pelo carro. Tá, então a imagem da suspensão dianteira no Red Bull na Fórmula 1
em 2021, a foto do ano passado. Uma abordagem diferente foi escolhida para o RB18 na temporada deste ano. O triângulo superior agora é roteado completamente pelo chassi, porque a Red Bull agora está usando uma solução de tirante. Mas não apenas a direção foi o foco dos engenheiros em Mônaco, mas também o resfriamento, devido às velocidades comparativamente baixas no circuito de rua. A Red Bull respondeu aumentando as entradas de ar nos eixos dos freios dianteiros, permitindo que mais ar fluísse para a construção. De acordo com isso, a Red Bull também adaptou as aberturas de saída na parte traseira dos eixos de freio. Estas aberturas também foram ampliadas para poder descarregar mais ar quente para a traseira. A imagem também dos eixos de freio, então, no Mercedes W13 no Grande Prêmio de Mônaco 2022. A Mercedes adotou uma abordagem muito semelhante. As dimensões dos eixos de freio também foram modificadas no W13 para poder resfriar melhor os discos de freio e as pinças de freio no eixo dianteiro. Outras equipes, por outro lado, concentraram-se no eixo traseiro. A McLaren, por exemplo, modificou partes dos eixos dos freios traseiros para que o calor gerado ali pudesse ser melhor dissipado. Nos treinos livres, a equipe, portanto, dirigiu com pintura Flow-Vis no eixo traseiro para se convencer da eficácia das medidas tomadas. Olha só os mínimos detalhes que a Fórmula 1 tem, né? A McLaren também testou diferentes soluções para as aletas de resfriamento nas caixas laterais. Comparado a Miami, na fotinho pequena que você vê aí no carro laranja da McLaren, a equipe em Mônaco instalou saídas de ar significativamente maiores no MCL 36. Isto mostra as equipes de corrida de Fórmula 1 estão dispostas então a sacrificar a eficiência aerodinâmica para um melhor resfriamento. Afinal, resfriamento é muito importante, né? E aliás, o que também é interessante nessa perspectiva é como as saídas de resfriamento nas caixas laterais interagem com os defletores de ar montados diretamente na frente delas. Em combinação, esses elementos garantem que o ar quente seja descarregado para a traseira do veículo de forma mais eficiente possível. Desta vez, a Red Bull usou toda a gama de aletas de refrigeração. Em Miami, a equipe manteve a área frontal fechada. Em Mônaco, no entanto, era necessária a capacidade total de refrigeração com a desvantagem associada para a aerodinâmica geral. Tá aí um pouco dos itens técnicos da Fórmula 1 para você. Haas e Mick Schumacher, o piloto sofreu seu segundo grande acidente nessa temporada na corrida de rua de Monte Carlo, quando ao errar 10 centímetros, perdeu o controle em um trecho úmido e colidiu com a barreira, deixando pedaços do seu carro para trás enquanto girava para o outro lado da pista. Tamanho foi o impacto que o seu VF22 sofreu, se partindo ao meio. Incrível, coisa que não se vê todo dia na Fórmula 1, ainda mais numa pista lenta como é Mônaco. Com sua suspensão traseira e caixa de câmbio em uma pilha e sua célula de sobrevivência em outra, Schumacher desceu do carro sem ajuda. Mas enquanto o piloto não se machucou, o orçamento da Haas sofreu um forte golpe, mas parece que pode não ter sido tão ruim quanto se pensava inicialmente. Eu tenho aqui uma postagem da Autosport dizendo o seguinte: é um erro infeliz, em condições molhadas, complicadas, viu Mick Schumacher cair em Mônaco. Uma repetição dos seus acidentes na pista de 2021 e outro grande trabalho de reconstrução para a Haas F1, diz essa postagem e mostra ali os valores, né? 2021 em Jeddah, $1 milhão, 2022 em Jeddah, $1 milhão, e 2022 Mônaco, $1 milhão também, up to, né? Seria acima de $1 milhão. Mas, de acordo com motorsport.com, o diretor técnico Simone Resta e sua equipe encontraram algumas peças que ainda podem ser úteis. Considerando o impacto e o campo de detritos, era esperado que o chassi, o motor e a caixa de câmbio de Schumacher tivessem sido destruídos. Mas, examinando os destroços, a Haas descobriu que o acidente foi mais espetacular do que grave, escreve o Frank Nugnes. A Haas só precisa substituir a carroceria e a parte externa da caixa de câmbio, pois não houve danos irreparáveis no chassi. E até mesmo a unidade de força o Ferrari 066/7 saiu ileso do acidente. A única parte dos elementos estruturais que não pôde ser salva foi a caixa de câmbio externa. Como tal, o chassi do Schumacher foi levado para Baku
para o Grande Prêmio do Azerbaijão desse fim de semana, onde será então usado como reserva, uma vez que a Haas já realizou os trabalhos de reparação necessários. Se tratando de Mick Schumacher, peças reservas o mais possível é muito bom, né? O campeão mundial de Fórmula 1, que virou comentarista, Damon Hill, havia explicado anteriormente que o acidente, na verdade, não foi tão ruim quanto parecia. Ele disse, olha só, para ser honesto, se você acertar um carro de Fórmula 1 no lugar certo, você pode vê-lo balançando e a traseira do carro sofre um golpe lateral e não longitudinal, e então eles são bastante fracos nessa direção e às vezes eles são projetados para quebrar. Mas sim, parece bastante alarmante, não é? E na verdade é um momento bastante divertido em que os fiscais pegaram a parte de trás do carro e empurraram, né, como um carrinho de mão. Mas você sabe, na verdade parece pior do que é. Quero dizer, um acidente rotacional é realmente uma coisa muito boa, porque dissipa a energia e o piloto. O choque, se você quiser, vai para a quebra da traseira do carro e não para o cockpit, onde o piloto se senta, fecha aspas. Isso é verdade, é óbvio, né? Se você bate o carro inteiro, o carro todo vai absorver o impacto. Se ele se quebra, essa energia da colisão, da desaceleração, ela é distribuída para outras partes. Tá aí palavras do que certamente entende muito, né? Esse piloto e hoje comentarista Damon Hill. Vamos falar de Drive to Survive, enquanto as filmagens estão em andamento para a 5ª temporada do Drive to Survive para 2022, a série documental da Fórmula 1 e da Netflix continua sendo um dos maiores sucessos do canal de streaming. Ao contrário da tendência da maioria das séries da Netflix, Drive to Survive teve um aumento constante na audiência. Filmada no auge da pandemia de coronavírus de 2020, a 3ª temporada superou as 2 primeiras, enquanto a 4ª, que estreou no início deste ano, superou essa marca. Portanto, não é de se surpreender que a Netflix e a Fórmula 1 tenham estendido Drive to Survive por 2 anos para as temporadas 2022 e 2023, para que a série esteja nas telas até pelo menos 2024. No entanto, o debate sobre a interpretação parcialmente criativa dos fatos se intensificou nas últimas temporadas, especialmente depois que o campeão mundial Max Verstappen citou isso como um motivo para não mais participar ativamente das filmagens. Sua ausência na 4ª temporada foi sentida devido ao foco em sua luta com Lewis Hamilton pelo campeonato mundial. E, no entanto, a falta de grandes nomes é uma das razões pelas quais Drive to Survive é um sucesso tão grande. Na primeira temporada, que foi filmada durante a temporada 2018, Ferrari e Mercedes se recusaram a participar, porque não tinham certeza de que seria uma distração na luta pelo campeonato e em vez de se arriscarem, né, tendo as câmeras vislumbrando o funcionamento interno de uma equipe e seus segredos. Isso é verdade, né? Você que não assistiu ainda a série, saiba que as câmeras realmente mostram bastante coisa das equipes e elas, obviamente, têm medo disso, né? Sem as 2 maiores equipes de estrelas, os produtores então foram forçados a procurar um outro lugar, ou em outro lugar, levando a um foco em personagens como Daniel Ricciardo e o Gunther Steiner, que sem dúvida foram os 2 principais protagonistas de toda a história do Drive to Survive até agora. Ferrari e Mercedes mudaram de ideia na 2ª temporada, pois certamente as marcas também querem sua parcela de mídia, né? Mas isso não resultou na série se concentrando apenas nas principais equipes e pilotos. O campo traseiro também foi amplamente iluminado. A diretora do programa Drive to Survive, a Cassie Bennett, falou sobre a importância de cobrir os grandes personagens da Fórmula 1 no fórum Business of F1, organizado pela Financial Times and Motorsport Network lá em Mônaco. Ela disse: "O que eu amo no paddock da Fórmula 1 é que um lugar de intriga, né, onde negócios são feitos, sonhos são feitos, mas também explodem. Há uma grande narrativa a ser feita, que vem com esses personagens incríveis. Na primeira temporada não tivemos acesso a Ferrari e Mercedes, porque, como é sabido, eles não queriam se envolver. Então isso significava que os produtores tinham que procurar em outro lugar. E acho que isso realmente moldou o show. Tivemos que procurar outras equipes. A Haas é um exemplo clássico disso.
Gunther Steiner e sua base de fãs são absolutamente incríveis. Acho que até meu amigo é obcecado por Gunther. Palavras da gerente do programa, né? Legal, já imaginou? As celebridades do Drive to Survive são o Daniel Ricciardo e também o Gunther Steiner. E o chefe da equipe da Haas sempre ficou surpreso com sua própria popularidade, né, decorrente do Drive to Survive, embora ele ainda não tenha assistido a um segundo sequer da série. No fórum de fãs na Austrália, no início deste ano, ele foi aplaudido ainda mais do que alguns campeões mundiais quando subiram ao palco. Mostra o quão forte Drive to Survive criou essas novas estrelas. Incrível, né? Lembrando que apesar de não termos os números de audiência aqui, certamente a maioria dos fãs da série sejam pessoas que não acompanham tanto assim a Fórmula 1. Maioria, claro, em quantidade de números mesmo, né? O que você acha disso? Será que o fã da Fórmula 1 também gostou do Drive to Survive? Deixe seu comentário na descrição. Abre aspas, precisávamos esclarecer tudo o que está acontecendo no paddock. Existem 20 pilotos e 10 equipes, há tanta coisa acontecendo em cada indivíduo e cada indivíduo é diferente. Palavras de Bennett. Então, isso muda de ano para ano. Estamos tentando descobrir qual será a história e o arco da temporada de antemão. Infelizmente, no início da temporada, nunca sabemos com certeza. Então, estamos tentando conhecer os personagens e contar suas histórias. Então, isso remonta à questão mais universal, ao que você considera humano. Essa é a metodologia real. Há as pessoas no centro, mas também há as raças. É isso que estamos tentando fazer, disse ela. Interessante, tem várias coisas mesmo que dá para pegar, né? Por exemplo, pegar o bastidor da Mercedes com esse problemão que ela tem com relação ao seu carro, que é muito instável, né? Então, sem dúvida, ter esse bastidor é algo fantástico. Eu estou assistindo. Não tenho muito tempo, né? Estou atrasado aqui nas séries, mas tenho assistido e realmente é muito bom você ver coisas lá que você não vê durante as transmissões. E o foco nas personalidades é algo pela qual o Drive to Survive continuará a se esforçar no futuro, sabendo o sucesso que tem alcançado em alcançar um público tão amplo, além da base tradicional de fãs da Fórmula 1. Lembrando que os fãs aumentaram da Fórmula 1 nesse último ano, ou nos últimos anos. Inclusive a idade dos fãs baixou também, se eu não me engano, são 4 anos, né? 4 anos mais novos são os fãs em média, segundo pesquisas. Então, realmente, a Netflix e esse documentário ajudaram muito nisso. Que bom, né? Mas muito do conteúdo da série dependerá, é claro, do espetáculo na pista, que Bennett diz estar a caminho já em 2022, graças à luta pelo título entre a Red Bull e a Ferrari. Ela fala, é uma partida com os carros novos. Quem teria pensado que Mercedes e Lewis estariam em uma posição como essa? Quem sabe quais histórias veremos nessa temporada? Acho que todos estão muito animados com o que vai acontecer. No ano passado também não achávamos que poderíamos fazer grandes histórias em Mônaco, mas acabou sendo bastante interessante. Há muito espaço de manobra no paddock e com as equipes. Uns aos outros, descansem sobre nossos louros, diz a gerente então do programa. E ela fala também, ela encerra dizendo, eu adoraria continuar trabalhando nas temporadas 7 e 8. Sabemos, né, meus amigos? Sabemos que muitos que acompanham e entendem de Fórmula 1 e assistiram a série criticaram devido à romanticalização excessiva usada. Mas também sabemos que o povo quer show, né? E os produtores da série também sabem. Exageraram? Sim, exageraram. Mas eu não me importei. Não precisa ser chato, né? Pode dar aquela exagerada. E o culpado é você, que talvez não entenda, né? Vou me arriscar a dizer aqui. Se você entende da coisa, você vai perceber esse exagero. E aí não importa, né? Então fica essa questão. Deixa nos comentários o que você acha, qual é a sua opinião. E a Alfa Romeo vai vir diferente para o GP em Baku no próximo final de semana. O carro Alfa Romeo C42 ficará um pouco diferente durante o GP do que estamos acostumados, né? Valtteri Bottas e o Zhou Guanyu vão brilhar no carro Alfa Romeo nas cores verde, branco e vermelho. Sim, as cores da bandeira italiana. A equipe italiana celebra o lançamento do primeiro C-SUV Alfa Romeo elétrico nos showrooms europeus. É o Alfa Romeo Tonale, que você pode ver aqui na imagem que eu coloquei para você, né?
O modelo é o primeiro da empresa a ser equipado com propulsão eletrificada e o segundo SUV a compor o portfólio. O segundo SUV da empresa chega ao portfólio com um conjunto híbrido de 275 cavalos. Não sei se o certo é falar SUV ou SUV, eu acho mais bonito SUV, mas vejo muita gente falando SUV também. Enfim, já pesquisei sobre isso, não achei a resposta. Acho que as duas formas são corretas. Se eu tiver errado, me corrija aí nos comentários. A Alfa Romeo também presta homenagem à bandeira italiana, dando mais um passo no reforço da forte ligação entre a marca de automóvel e o grupo Sauber. Uma colaboração entre duas marcas históricas e que tem 30 anos de conhecimento da Fórmula 1. Aí novidade então para o GP de Baku. E a Red Bull e o DRS? Vamos lá, os engenheiros da Red Bull implementaram uma solução permanente para o problema de mau funcionamento do DRS sofrido por Max Verstappen na Espanha. Mas a longa reta de Baku está pronta para colocar a correção em seu teste definitivo, é verdade. Na temporada passada, a Red Bull teve que lidar com várias falhas de seu sistema de redução de arrasto, com a aba do dispositivo batendo nas retas do Brasil, mas também no Qatar. Não houve sinais de problemas nas corridas de abertura de 2022, no carro de nova geração da equipe de Milton Keynes. Mas em Barcelona, o problema voltou a assombrar a equipe Verstappen. A performance do piloto holandês na qualificação foi arruinada pelo mau funcionamento do DRS do seu RB18. Parecia ter vontade própria no dia da corrida, né? Todo mundo se lembra, embora o abandono de Charles Leclerc tenha oferecido a Verstappen uma chance de vitória. Os engenheiros da Red Bull não pouparam esforços para aplicar uma correção permanente ao problema antes do Grande Prêmio de Mônaco, que se mostrou conclusivo. No entanto, a velocidade máxima relativamente moderada no Principado representou apenas um pequeno teste para a revisão da equipe. Abre aspas, nosso problema de DRS foi auto-infligido. Acho que, se formos honestos, agora aprendemos nossas lições bastante dolorosas. Palavras do engenheiro-chefe da Red Bull, Paul Monaghan, com o problema suspeito de estar enraizado nos esforços na redução de peso da equipe. Ele segue, há um suspiro de alívio após o trabalho que algumas pessoas muito inteligentes fizeram, a pesquisa e as verificações. Eles fizeram um trabalho fenomenal em um período muito curto de tempo. O desafio mudou de circuito para circuito. E o tempo de espera muda, a velocidade de abertura muda, as condições mudam. Estou confiante e muito mais feliz com base no que aprendemos saindo da Espanha. Suponho que a parte irritante é a lição que tivemos que receber em uma bandeja de prata. Então sim, leve essa no queixo e siga em frente. Fecha aspas, disse ele. Legal, né? A longa reta cênica de Baku se estende por 2,2 km, né, com os pilotos atingindo velocidades máximas de mais de 340 km por hora, ou uma velocidade do vento muito maior do que em Mônaco, e cargas aerodinâmicas mais altas nas asas traseiras de um carro e no DRS. Qualquer fraqueza remanescente deste último ficará clara para a Red Bull muito rapidamente. Ele encerra dizendo, abre aspas, Baku apresenta problemas ligeiramente diferentes. Sua velocidade de abertura é de 160 km por hora em Mônaco e em Baku é de 300 km por hora. Então, não se trata realmente de peso na aba, mas de levantá-la contra sua própria carga aerodinâmica. Acho que seria tolice descansar sobre os louros. Sabemos que o que fizemos de errado era nosso dever consertar. Até agora estamos bem. Palavras então do Monaghan para a revista ou para o site Auto Sport. Trocando de assunto, falar das fatídicas faixas brancas ou de outras cores que tem na pista e que não pode passar, né? A linha branca na entrada e saída do pit lane não pode ser ultrapassada? Essa é a pergunta que abordamos, inclusive, esse assunto no boletim anterior. Essa regra da Fórmula 1 não se aplica mais, pelo menos não em sua forma anterior. O diretor de corrida da FIA, Niels Witt, deixou isso claro antes do 8º fim de semana de corrida da temporada 2022, em suas notas de evento para o Grande Prêmio do Azerbaijão, lá em Baku. Nele, Witt se refere a uma mudança crucial que foi incluída no Código Esportivo Internacional após a temporada de Fórmula 1 de 2021. E lá diz, no capítulo 4 do anexo L, nos artigos 4 e 5, entre outras coisas, abre aspas, nenhuma roda de um veículo deve
cruzar uma linha traçada na pista, exceto em caso de força maior, fecha aspas. Isso se aplica igualmente à entrada e saída do pit lane. Em outras palavras, onde antes não era permitido nem mesmo tocar a linha com uma parte do veículo, agora é crucial se a roda completa de um veículo cruzou a linha ou não. Em Mônaco, a Ferrari protestou quando Max Verstappen saiu dos boxes, dizendo que o campeão mundial havia tocado a linha com os pneus dianteiros e traseiros do lado esquerdo do veículo. Mas isso só não era permitido sob os regulamentos antigos até 2021, inclusive, mas sob os novos regulamentos é legal. E curioso, a própria Associação Mundial cometeu um erro ao implementar as regras relevantes, porque até Mônaco, inclusive, as notas do evento dos diretores de corrida da Fórmula 1, o Witt e também o Eduardo Freitas, contradiziam os regulamentos aplicáveis da Fórmula 1. O Witt corrigiu esse erro com sua atualização antes do Grande Prêmio de Baku. E sobre os regulamentos, vamos fechar aqui o vídeo trazendo a questão do que se sabe já para os regulamentos até 2026. Naquele ano haverá novos regulamentos da Fórmula 1 e a Federação Mundial de Automóveis, a FIA, já publicou os primeiros dados importantes sobre as novas regras. Nesse artigo, damos uma visão geral de como a Fórmula 1 mudará para a temporada 2026 e quais mudanças nos veículos e motores podem ser esperadas. Novos regulamentos técnicos serão aplicados à Fórmula 1 para a temporada 2026. Isso vai substituir as regras introduzidas para a temporada 2022. Com as novas regras, a World Automobile Association estará perseguindo vários objetivos. Por exemplo, os carros de Fórmula 1 que estão no centro da reforma planejada devem se tornar mais sustentáveis. Além disso, a FIA quer atrair novos fabricantes com os novos regulamentos. Está também previsto um endurecimento dos regulamentos financeiros para reduzir ainda mais os custos. Ao mesmo tempo, a segurança na Fórmula 1 deve ser melhorada. Até agora, a FIA apenas formulou um objetivo sem nomear nenhuma mudança concreta. Aerodinamicamente, no entanto, algo deve ser feito. A Federação Mundial de Automóveis quer reduzir a resistência do ar dos carros de Fórmula 1 para melhorar sua eficiência aerodinâmica. Condução atrás, situação de duelo e ultrapassagem deve ser melhorado novamente. Para isso, a FIA quer tornar os veículos de Fórmula 1 um pouco menores e também reduzir ou pelo menos manter o seu peso. Muito se critica, o tamanho e o peso, principalmente, dos carros de Fórmula 1 atuais. O plano, inclusive no boletim anterior, temos uma matéria bem interessante, onde o mago da engenharia da Red Bull, Adrian Newell, traz seu comentário com relação a isso, né? Os carros bastante pesados que a Fórmula 1 tem hoje. O plano é introduzir mais peças unitárias e simplificar os componentes para reduzir custos. Além disso, devem ser utilizados materiais e tecnologias mais sustentáveis, também tendo em vista a sua capacidade de reciclagem. Além disso, a World Automobile Association deseja implementar mais mudanças relacionadas à segurança e promover o desenvolvimento de sistemas de segurança ativos e em rede para veículos. Os futuros motores da Fórmula 1 devem ter um desempenho semelhante aos atuais powertrains da Fórmula 1 desde 2022. Mantém-se com os motores V6 de combustão de alto desempenho com altas rotações. No entanto, o foco não está no desempenho superior seletivo, mas na resistência e durabilidade do material, olha só. E a FIA gostaria que a nova geração de motores, a partir de 2026, fosse ainda mais sustentável. A energia elétrica disponível deve ser aumentada para cerca de 50% da produção total do sistema. No tanque, a FIA prevê um combustível 100% sustentável. Além disso, está prevista a abolição do complexo tecnologicamente MGUH, principalmente por razões de custo. O objetivo é introduzir um teto de custo também na área de acionamento. Desta forma, os custos na área do trem de força devem ser reduzidos aproximadamente pela metade. Os detalhes ainda não são conhecidos, mas a Associação Mundial de Automóveis planeja apertar ainda mais as regras financeiras existentes da Fórmula 1 para as unidades e introduzir um limite de custo não apenas do lado da equipe, mas também do lado da unidade. O objetivo é reduzir custos, mantendo um alto nível de tecnologia. Max Verstappen é o único piloto até agora com um contrato que inclui
a temporada 2026 da Fórmula 1. O holandês garantiu seu cockpit na Red Bull até 2028. Ele é o único piloto confirmado para 2026, tendo contrato até, então, 2028. E vários circuitos têm contrato de longo prazo com a Fórmula 1 e, portanto, também sediarão GPs na temporada 2026. São eles: Budapeste, na Hungria, até 2027, famoso Hungaroring. Em Singapura, o Marina Bay Circuit, até 2028. Montreal, no Canadá, o circuito Gilles Villeneuve, até 2029. Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, o Yas Marina Circuit, até 2030. Miami, Estados Unidos, Autódromo Internacional de Miami, até 2031. E Losail, no Catar, até 2032. E o grupo alemão Volkswagen planeja também entrar na Fórmula 1 em 2026, com suas duas marcas Audi e Porsche. Audi e Porsche devem entrar em parceria com uma equipe de Fórmula 1 existente, em vez de construir uma nova equipe de fábrica do zero. Já falamos aqui várias vezes sobre a entrada da Volkswagen, da Porsche e da Audi. Vou deixar 2 links na descrição, ou melhor, 2 cards para você, e também no link da descrição 2 links para vídeos que já fizemos sobre esse assunto. E espera-se que a Porsche se associe à Red Bull e entre como dona de equipe em pé de igualdade. Ainda não se sabe com qual equipe a Audi entrará em cooperação. Há rumores de que a Audi poderia comprar a Aston Martin ou a Sauber. E também não está claro se haverá outros novos participantes como fornecedores de motores para as equipes de Fórmula 1 existentes, além da Audi e da Porsche. E para fechar aqui nosso vídeo, eu trazer a classificação do campeonato, né? Classificação de pilotos e também de construtores. Max Verstappen é o líder da Fórmula 1 2022, da Red Bull Racing, com 125 pontos. O Charles Leclerc é o segundo, com 116. O Sérgio Pérez é o terceiro, da Red Bull, com 110. George Russell, da Mercedes, é o quarto, 84. Carlos Sainz é o quinto, 83 pontos. Depois, Hamilton em sexto, Lando Norris em sétimo, Valtteri Bottas oitavo, Esteban Ocon em nono e o Kevin Magnussen é o 10º colocado. Nos construtores, Red Bull é líder, 235 pontos, Ferrari é a segunda, 199. Já tem gente falando que a Ferrari tá botando fora esse campeonato. Será? Vamos ver a partir de agora, né? Mercedes a terceira, 134. McLaren na quarta, 59. Depois em quinto, Alfa Romeo, Alpine, AlphaTauri, Haas, Aston Martin e Williams. Por hoje é isso, meus amigos. Se gostou, deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada e ajuda o canal a crescer. E crescendo, chegará mais conteúdo para você a todo momento, conteúdo de qualidade aqui para você, tá bom? Também compartilhe este link desse vídeo com os seus amigos, grupos que gostam de Fórmula 1 e também outros esportes, tá bom? Valeu, um abraço, obrigado e até mais!